Glória a Deus. Vamos meditar hoje na palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9. Está escrito assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhaste para ti
nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o pecado, o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, tocou minha hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender. Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entendes a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as suas abominações
e sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até a consumação. E o que está determinado será determinado sobre o assolador. Palavra de Deus ao profeta Daniel, que traz, através da Escritura Sagrada, que por si já diz tudo. A Escritura, só em você ler na forma natural, já te dá tremendas revelações. Porém, a presença do Espírito Santo nos fortalece no entendimento, na compreensão. Porque o homem pode mudar um tio, pode mudar uma letra, pode dar sentido às palavras, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir na verdade eterna da vontade de Deus. E Daniel aqui, a gente vê no texto que ele estava preocupado, através dos estudos que ele havia feito pelos livros, digamos, ele lia a palavra de Deus, ele lia os escritos, e através dos escritos, ele chegou a compreender, de fato, o que estava acontecendo. Hoje, nosso Deus continua sendo o mesmo, e através da sua palavra, através de analisarmos, estudarmos a sua palavra, nós também podemos compreender os feitos de Deus no passado, no presente e no que há de vir. E tudo isso está determinado e registrado nas Escrituras Sagradas, para que eu e você possamos ter o manual da vida e sabermos a saída e o caminho por onde devemos percorrer. Jesus Cristo é o caminho. Esse texto do livro de Daniel apresenta a realidade da vinda do Messias. Queria acabar com os holocaustos, com os sacrifícios irregulares, e que ajuntaria para si um povo verdadeiros, adoradores, que andariam na verdade, guiados pelo Espírito de Deus, que é a presença do próprio Deus em ação em nossas vidas. Então, Daniel, na sua época, ele se preocupou com o povo e com o que havia de acontecer. E ele tomou uma decisão diante de Deus. E qual foi essa decisão? Daniel foi orar. Ele tinha agora os conhecimentos do que estava escrito. A cidade, o povo, havia um pecado e estava em iniquidade. E aquelas assolações que desolavam sobre o povo, que multiplicava a iniquidade. Daniel tinha um conhecimento pelas Escrituras. E diante do conhecimento que ele tinha, ele sabia também que existia um Deus, Criador dos céus e da terra, que tem um domínio sobre todas as coisas. Porque somente a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, traz estas revelações, para que nós possamos crer, admitir em nossos corações que somos necessitados da misericórdia de Deus. E diante das adversidades que surgem em nossas vidas, não nos resta outra alternativa senão buscar o conhecimento em Deus, de fato, de tudo quanto está acontecendo no mundo. E, ultimamente, o tempo tem se tornado cada dia mais difícil e tem se multiplicado a iniquidade. Por essa iniquidade se multiplicar, o amor tem esfriado. As pessoas têm congregado, se levado pelos intuitos naturais, empolgados com algumas coisas que acontecem no meio aonde eles estão convivendo ali. É como uma festa que você vai de um aniversário. Quando você chega lá e todos vão cantar parabéns, você se envolve e canta também. Assim tem sido muitas congregações. O povo tão entusiasmado, envolvido com aquilo que é simplesmente natural. E tem deixado de lado o sobrenatural de Deus, que opera em nossas vidas por meio do seu tão grande amor, através dos exemplos de Cristo Jesus, que quando estava morrendo na cruz, perdoou quem
ali lhe feria. E por causa do sacrifício de Deus através de Cristo Jesus, hoje nós podemos ter esta liberdade, esse conhecimento. E através do conhecimento, Daniel tinha um conhecimento, ele buscou uma alternativa. E qual foi a alternativa de Daniel? A oração. Porque a oração é o elo de intimidade entre o ser humano e o Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E diz o texto que Daniel dirigiu o rosto a orar ao Senhor, a buscar com oração, com rogos e jejum, pano de saco e cinza. E orei, diz ele, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha só o conhecimento. Daniel sabia que Deus guardava aqueles que amavam a ele, que demonstravam que amavam a ele, porque também guardavam os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Então, se você ama a Deus, só tem uma forma de você demonstrar esse amor. É guardando os mandamentos de Deus. E quais são esses mandamentos hoje? Na época de Moisés, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos para que o povo pudessem guardar e viver. Porém, que o povo, até hoje, nunca teve condições, capacidade para guardar os 10 mandamentos. E Deus, sabendo da impossibilidade do homem, envia seu Filho na forma de homem para nos ensinar. E Jesus diz hoje que os mandamentos que Deus requer de nós não é mais aqueles 10 mandamentos impostos a Moisés. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumpri-los. Mas ele diz que nós podemos fazer 2 daqueles 10 mandamentos. Ele resumiu 2, que se cumpre todos os demais. Até mesmo a lei de Moisés e os mandamentos dados por Moisés dependem desses 2 mandamentos. Quais são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, cumpre-se na nossa vida a vontade de Deus. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Como eu tenho que amar alguém, ao meu próximo, alguém que vive no mundo que eu vivo, como eu tenho que amar o meu próximo? O próximo são aqueles que estão caminhando junto comigo nessa terra. Todos são o próximo, nós somos próximos um do outro. Mas eu preciso amar o meu próximo. E quem são meus próximos? Todos que habitam na terra. Então eu preciso amar todos. Aí que está o grande conflito da nossa natureza pecaminosa, a carne. Por isso que Jesus veio e disse: eu vou enviar a promessa do meu Pai. Aguardai-vos até que do alto sejais revestidos de poder, para que nós possamos cumprir esses 2 simples mandamentos, mas de grande importância, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Devemos ter a presença do próprio Deus em ação nas nossas vidas. Ninguém ama a Deus se Deus não for com ele. Ninguém ama o próximo se Deus não estiver sendo manifestado na vida de quem tem amor. O verdadeiro amor não é aquele sentimento que nós muitas vezes confessamos sentir por outro. Ah, eu gosto de ti, eu te amo. São sentimentos que nós comparamos com o amor, porque o amor é algo sobrenatural. É algo que está acima de todas as demais coisas. O amor verdadeiro, que é o amor de Deus enraizado no nosso coração, faz com que a gente supere todas as coisas, como, por mais difíceis que elas sejam, como se fossem possíveis. Porque Deus é o Deus do impossível, e o impossível Deus faz acontecer, porque Ele tem as possibilidades. Então, diante do ensinamento de Daniel,
Daniel foi buscar a face do Senhor, orou, jejuou e confessou o pecado do povo, o seu pecado, e disse: Senhor, por causa de nós mesmos estamos vivendo aqui na terra o que se torna assolação. E a iniquidade tem se multiplicado, mas tu és um Deus que pode nos salvar, nos resgatar. E isso Deus atendeu e enviou Jesus Cristo na forma de homem para mostrar para o homem que é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, não importa as circunstâncias, o importante agora é firmar a nossa fé na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e crer que Deus, através de Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque para isso Deus manifestou Jesus Cristo ao mundo, para nos libertar da condenação. Portanto, esta palavra que nos mostra uma atitude de Daniel não ficou só para aquele tempo passado. Por isso está registrado, para que nós possamos usufruir no tempo presente também de se dirigir para Deus, levantar um clamor, rogar a Deus, buscar com oração, jejuando, para que Deus possa atentar para os desejos do nosso coração. O salmista diz: deleita-te no Senhor. Deleitar é causar prazer. Causa prazer ao Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, adentramos com ousadia na Tua presença, porque hoje nós temos o livre acesso, o caminho. Jesus Cristo veio nos ensinar o caminho. E tudo, Pai, quanto Ele iria fazer, mesmo sendo o Teu Filho unigênito, sendo Deus na terra, representante legal, escolhido por Ti, Ele nos ensinou a Te buscar. Porque para tudo na vida dele, Ele te consultava, Ele orava, Ele te honrava e sofria por amor a Ti. Para que o povo pudesse compreender que todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é vão. Tem um valor. Você, eu, nós temos um valor diante de Deus. Assim, ó Pai, nós declaramos: toma, Senhor, o teu lugar em nossas vidas. Opera, Senhor, em nossas vidas. Começa na minha vida a fazer o teu querer, a tua vontade, para que eu possa, Pai, testificar da grandeza do que a tua palavra tem revelado para toda a humanidade, e aqueles que creem, Senhor, possam viver de fato o teu melhor, o que tu tens de melhor para as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, traz-nos a paz, direciona o nosso coração, nos envolve com o teu Espírito Santo, que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado por cada um de nós que cremos. Assim nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, conforme a tua palavra ensina. Ide e pregai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. É a tua palavra, Senhor. Abre o entendimento para que todos nós possamos crer e viver a tua verdade em nossas vidas. Assim oramos, já te agradecemos. Muito obrigado, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que honra a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra de poder, que nós possamos nos envolver com ela. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe. Vidas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Continue em oração. Deus acredita em você. Amém.